quando que entra a tua conversão aí? A minha conversão foi... Eu comecei a desenvolver a síndrome do pânico. Na verdade, eu acho que eu tive desde criança, mas a gente não sabia, né? Então, eu me casei muito novinha, com 18 anos. E eu tinha síndrome do pânico. Então, mais uma vez, procurava o espiritismo para tentar vencer isso, né? Então, minha mãe ia, minha tia ia. Mas aquilo, eu estava sempre com aquele vazio no meu coração e alguma coisa me falava que não era bom. Aquilo não era bom, né? Aí essa minha tia de Ribeirão começou a vir orar por nós, que ela se converteu e começou a trazer o evangelho. Vinha ela e uma senhora pregar a palavra para a gente. E aí, a partir daquilo ali, começou a despertar realmente em mim, né, a vontade de conhecer mais de Deus. Porque eu sempre fui muito curiosa. Então, eu tive vários estudos com Testemunho de Jeová, né? Depois, com o pessoal da igreja. Então, sempre buscando conhecer. Conhecimento. Tentando achar uma resposta. Uma resposta. Aí, essa minha tia vinha de final de semana orar com a gente e começou a ter na Praça Martim Moreira uma reunião da Igreja da Graça. E minha mãe ia. Para minha mãe não ir sozinha, eu ia junto, né? Então, eu me converti na Igreja da Graça, ali no meio da praça, né? O Deus quebrou meu orgulho, foi ali, na frente de todo mundo mesmo, né? Então, a gente começou a frequentar a Igreja da Graça. Aí, eu sempre ouvi os louvores da igreja, né? Que a gente passava quando era lá no nosso. Sim, e eu ouvia as músicas, então eu tinha vontade. Mas, orgulhosa demais, nunca fui. E aqui, né, depois que eu mudei pra cá, a gente ouvia daqui. Então eu falava assim, nossa, eu quero ir naquela igreja. Ficou bem pertinho. Ficou pertinho. Falei, eu quero ir naquela igreja. E a Lena... Deus foi estreitando o caminho. Foi estreitando que não teve jeito de correr. Foi deixando mais curto. A Lena, minha prima que é convertida, sabe a Helena do táxi? Sei. A Lena vinha aqui. E teve um dia que eu falei pra ela, Helena, eu queria conhecer. Ela falou, então vamos comigo. E naquele dia eu lembro que era a consagração para pastor, do pastor Jair. Gente, eu fiquei encantada. Fiquei encantada porque eu cheguei e fui acolhida. Cheguei, parece que todo louvor falava comigo. Até fiquei emocionada, porque foi algo, assim, maravilhoso. Esse foi o teu primeiro contato? Assim, meu primeiro contato de experiência com Deus. Eu fui tão bem acolhida, um amor, assim, que eu não sei explicar até hoje. Né? Ai, falei, nunca mais eu sair daqui. E já faziam aquela... Eu lembro quando eu vim, tinha aquela questão de você ir aceitar Jesus... E aí, quando a gente olhava para trás, né? Falava, ó, tem uma família, eles levantavam umas placas, né? Foi antes. Foi bem antes. Foi bem antes. Foi em 96 a minha conversão. Eu casei em 95 e em 96 eu me converti. E aí, minha mãe se converteu. Meu pai acabou aceitando também a Jesus. E os cultos da Igreja da Graça eram feitos na casa do meu pai. Meu pai chegou a fazer até um cômodo para ter os cultos ali, não precisar ser mais na praça, né? Só que aí eu quis ir para a igreja metodista porque eu me senti acolhida, sabe? Me identifiquei mais. E a Igreja da Graça, que ainda não tinha jovens, não tinha nada. Eu mesmo casada, eu era jovem, eu tinha 19 anos, né? E aqui eu já me envolvi com o pessoal, os jovens na época, sabe? E daqui eu não saí nunca mais. Você chegou a ter experiências, tanto você quanto teu pai, né? Porque teu pai, você falou que eles judiavam muito dele ficar violento ali, não era ele fazendo tudo aquilo. Ele chegou a ter experiência com libertação, essas coisas? Sim, ou não? teve. Você com libertação. Minha isso? Mãe, sim. Minha mãe também. Eles demoraram até para batizar, sabe? Porque eles fumavam e eles falavam assim, não posso batizar fumando, né? Mas mesmo assim, depois de um tempo, eles batizaram. Meu pai foi liberto do cigarro. Você Minha falou mãe que ele não bebia conseguiu. muito, né? Bebia. Então, ele foi liberto do jogo que ele jogava, né? Segundo a minha mãe, perdeu muitas coisas com o jogo. Ah, tá. Muito dinheiro, porque ele passava noites, sabe, jogando. E, infelizmente, a jogatina era dele. Porque tinha o bar na frente do meu pai e num terreno no fundo, ele fez um bocha e mais no fundo umas salinhas que as pessoas entravam ali para jogar. Tudo aqui, Tudo aqui.
E corria dinheiro, né? Quantas vezes eu vi mulher ir lá buscar o marido, porque o marido passou a noite, sabe? No jogo. Ou às vezes a mulher ia lá brigar, porque o marido perdeu o dinheiro. Então, eu lembro de muitas coisas ali que eu falava assim, gente, não tá certo, né? Foi uma fase, então, bem difícil. Foi uma fase difícil. Ter toda essa libertação. Sim. E antes do meu pai se converter, né? Eu e minha mãe, a gente se converteu primeiro. Eu travei uma guerra para fechar, sabe? Deus colocou no meu coração que aquilo não era de Deus, que aquilo estava levando as pessoas à falência, ao divórcio, né? E eu senti, assim, de batalhar mesmo para fechar. Eu ia te perguntar isso. Quando você se converteu, você acabou vindo primeiro. Teu pai estava nesse processo. Isso. Você teve resistência da parte da família nessa questão de... Então, do meu pai, eu não tive, nem da minha mãe, porque foi minha tia, que era irmã do meu pai, que levou o evangelho. Entendi. Entendeu? Então, ele não ousava falar contra a minha tia, sabe? Porque ele obedecia demais ela. Mas, assim, de amigos, acabamos se afastando. É que você falou, né, que a tua amiga, a mãe era que... E a tia. A tia. Elas são um amor, eu amo elas, sabe? Demais, porque fez parte da minha vida, da Acho que o mais doloroso é a questão dos amigos, né? Mexe demais com a gente. Então, a gente acabou se distanciando, sabe? Se distanciou, porque aí cada um já pensava de uma maneira e eu já não podia certas coisas. Eu achava que não era legal eu estar passando, sabe? Esse tipo de coisa. Então, acabei sim.